Quantas vezes você já ouviu falar hidroginástica, faz hidro que é bom, porque não machuca, porque não tem impacto? E você faz hidro hoje, hidroginástica ou qualquer movimento na água e ainda tem dor nas costas, não passou, não está resolvendo, melhora e volta, então. Esse vídeo é para você, fica até o final que eu vou dar umas dicas bem legais, tá? Se você é novo aqui, se inscreve, coloca o dedinho no sininho, porque tem vídeo novo toda semana e assim você vai ser avisado assim que vier um vídeo novo. Bom, vamos lá. Eu sou Marcelo Garcia, especialista em coluna, e se você já me conhece, então meu like, tá bom? Hidroginástica é uma baita atividade física, é bacana, é completa, não tem impacto, né, na água, envolve vários grupos musculares, envolve os músculos profundos da coluna, e esses músculos são muito eficientes no dia a dia para você manter a postura bonita, para você manter os espaços entre as vértebras afastados. Mas espera aí, tem algo errado. Porque se é tudo isso, por que não dá certo? Por que a hidroginástica, que tantos médicos pedem, olha, vai fazer hidro, por que eles pedem? Preocupados com o impacto em solo, em aulas, né, de chão e tal. Mas tem algo errado, não tem? Porque não está dando certo. Então eu vou te falar aqui hoje uma coisa. Primeira coisa de tudo, tá? Primeira coisa, se você quer ter um osso forte, uma coluna com vértebras, densidade óssea, altura óssea normais e fortes, você não precisa fazer hidroginástica. Você não pode, na verdade, fazer hidroginástica. Você precisa de alguns outros movimentos de fortalecimento. Primeiro de tudo é isso, tá? Então, osteopenia, osteoporose, ou simplesmente para você ter músculos fortes, você precisa de um impactozinho leve. Um impacto na coluna? Sim! Esse é o maior mito que eu quero quebrar aqui com você hoje. Não tem relação direta entre impacto na coluna, mínimos impactos, com piorar ou agravar o quadro de hérnia, compressão, artrose, desgaste, qualquer tipo de doença a mais. Não tem relação, não tem. Lógico, eu estou falando impacto leve, né? Não estou falando de aquela aula de ginástica poderosa, aquela corrida de meia hora lá fora. Não, impactozinho leve, uma aula normal, musculação, um pilates que você anda, caminha, uma caminhadinha, impactozinho de caminhada. Beleza, você precisa, nosso corpo precisa. Pensa o seguinte, nós fomos criados pelo Criador, ou a religião que você acredite, né? Mas existe uma inteligência nesta criação. No corpo humano há uma inteligência e ali foi previsto que nós caminhássemos pela Terra. Havia impacto. Então a coluna é preparada, a articulação do quadril, do joelho, tornozelo, são preparados para que haja impacto. Eles precisam do impacto. A cada micro impactozinho que você cria ali na articulação, você está estimulando a formação de novas células dos seus ossos, os osteoblastos. Essas células, elas ficam em formação o tempo inteiro. Células velhas de osso morrem, células novas de osso nascem. Esse processo, ele é automático, é inerente, quer queira, quer você não queira. Mas você pode potencializar com mínimos impactos. E, infelizmente, a hidroginástica não faz isso, tá bom? Se fosse assim, se o impacto fosse tão poderoso, tão nocivo, faz mal para sua coluna, você não poderia fazer coisas básicas, mínimas, né? Você caminha, não caminha? Você não vai até a padaria? Você não caminha na sua casa? Você não carrega pezinho leve num saquinho de mercado que você compra? Isso já faria mal para você, mas não faz, tá bom? Então, esse é o primeiro grande mito que eu quero quebrar sobre a hidroginástica e as relações dela. Mas eu não estou falando que a hidroginástica é ruim, tanto é que eu comecei esse vídeo aqui falando que ela é maravilhosa. É um esporte maravilhoso, tem outros 10, 15, 20 benefícios ótimos para a coluna, para a parte cardiorrespiratória, é maravilhoso. Só que, considerando o objetivo, densidade óssea, altura de vértebra, né? Na sua ressonância sai lá, altura de vértebra normal. Ele quer dizer isso, né? A tua vértebra está forte.
tá bom? Esse leve impacto que eu quero que você tenha, que eu estou te propondo aqui, é o que vai ajudar o cálcio a se fixar no seu osso. Simples assim, tá? Mas eu comecei falando no vídeo que tem algo errado na hidroginástica. Você pode falar assim, ah, Marcelo, mas eu não tenho osteopenia, eu não tenho falta de cálcio, não tenho osteoporose, mas ainda assim eu tenho hérnia, eu tenho desgaste, eu tenho a minha cartilagem comprimida, abaulamento, protusão, ou hérnia extrusa, ou espondilolistese, que é o deslizamento. Então, e para mim, o que você fala? Olha só, para você que não precisa de impacto, porque a tua massa óssea tá bacana, ainda assim eu não gosto da hidroginástica. Eu não recomendo hidroginástica para curar, para tratar dor nas costas, hérnia e qualquer outro tipo de problema. Por quê? Por um simples motivo. Você, quando você faz hidroginástica, é uma aula padrão. É uma aula padrão, não é uma aula padrão? Assim como no Pilates. E aqui eu não estou falando mal da hidro, veja bem. Eu estou considerando que aulas em grupo, tá? Como Pilates, como musculação, como aula de ginástica leve, mas em grupo, Pilates em grupo, tudo isso envolve atividades muito amplas. Olha só, quem tem dor crônica não pode fazer atividades amplas, alongamentos grandes. Precisa fazer alongamentos pequenininhos, iguais ao que eu faço aqui no meu canal. Você não pode esticar o joelho, esticar a coluna muito, como pede-se numa aula de alongamento, de aquecimento de uma hidro, por exemplo, tá? Esse é um primeiro aspecto importante que piora o problema, tá? Então na hidro, eventualmente você alonga ou faz movimentos muito grandes, né? Esses movimentos grandes de pé e de braço juntos, lógico, para cardio é bom, para tônus muscular é bom, tá? Na hora você fica bom, só que não causa impacto e ele mexe com a coluna inteira. E na medida que ele mexe com a sua coluna inteira, você tem alguns reflexos automáticos do seu corpo chamados reflexos miotáticos. Essa sua musculatura toda, ela já está com dor crônica e não consegue responder a um estímulo muito grande. Você precisa o quê? Fracionar esses estímulos. Aí eu te pergunto, você consegue fracionar esse estímulo? Fracionar? Fazer um pouquinho? 5 minutos? Meia hora só, por exemplo? Ou fazer pequenininho? Em vez de tá todo mundo fazendo grande. Olha, abre o braço, fecha o braço, levanta. E aí você faz, não, eu vou fazer pouquinho. Eu vou levantar pouquinho a perna. É possível? Talvez sim, talvez não, depende. Conversa com a sua professora, conversa com o seu professor. Explica que você não pode fazer movimentos muito grandes. Aí dentro da aula, você faz menos, e ele sabe do teu caso. Ele fala, ok, beleza, você fica desse jeito e faz a aula desse jeito, tá? Esse é um primeiro grande aspecto que você precisa entender. Você não pode fazer exatamente o que outras pessoas estão fazendo, tá? Porque se a dor é crônica, existe exaustão na sua célula muscular. E essa exaustão, cansaço crônico mesmo, não vai permitir que você faça grandes movimentos. Esse é um aspecto. Segundo aspecto importante, número de repetições. Também é importante. Você está numa aula de hidroginástica. Aí o professor te pede assim, olha, vamos lá, faz 15 vezes. Levanta e a volta, tronco para frente, tronco para trás, 15, 20 vezes, 15 repetições. Você não pode fazer. Ah, mas por que, como você sabe? Porque a dor não curou. Simples. A gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo. E a partir dessa interpretação de resultados do seu corpo durante a hidro, ou depois da hidro no dia seguinte, até porque na hora, a calma, é gostoso, né? Na hora, dá uma sensação boa. Mas depois, no dia seguinte, a dor não está aí, não está piorando. Você não fez o laudo da ressonância e não piorou, então não a tua musculatura, esse cansaço crônico que eu sempre falo, olha, dor crônica, existe um cansaço crônico em célula muscular. Essa situação temporária, é temporária, você consegue sair disso. Não permite que você faça grandes números de repetições, seja do que for. Ah, mas é só o tríceps. Tudo bem que é só o tríceps. Mas para fazer o tríceps na água, você tem que contrair muito forte os músculos profundos.
esses mesmos que estão com cansaço crônico. Então, duas coisas, dois aspectos, tá? Para você tentar mudar na sua aula. Não precisa sair da hidroginástica, mas mude. Peça ajuda ao seu professor. Fala, olha, eu não posso fazer grandes amplitudes de movimentos, né, movimentos grandes, tá? Eu preciso fazer pequenos, menorzinhos, e eu não posso fazer muitas repetições. Quando ele te pedir 15, 20 repetições, ou se ele te falar, ó, 1 minuto pulando e abrindo o braço, você não faz 1 minuto, você faz 10 segundos, 20 segundos e para. Esse é o melhor prognóstico que eu consigo dar para você que tem dor nas costas, tá bom? Dessa forma, você continua fazendo uma hidroginástica, tá? Você tem outros benefícios da hidroginástica bacanas, só que você testa quais são os seus limites de esforço físico que o teu músculo profundo postural, sabe o teu core, quais são os limites que ele consegue suportar. E mesmo assim, essa é outra dica forte para você, tá? Para você pensar. Eu preciso que você pense fora da caixa. Se mesmo assim, Marcelo, eu diminuí os movimentos, eles estão menores. Marcelo, eu diminuí as repetições. E mesmo assim ainda, a dor melhorou, mas mesmo assim ainda eu fico com dor. 1 semana, 2 semanas, então, infelizmente, eu vou te pedir para parar de fazer a hidroginástica. Neste momento atual, eu sei que você sociabiliza, eu sei que é bacana, mas agora para você ir pensando num futuro sem dor, a coisa mais importante é você parar a hidro e procurar fazer atividades um pouquinho por dia, fracionadas, como os alongamentos do meu canal, como os alongamentos de qualquer outro canal que você goste, ou qualquer outra atividade que você possa controlar os movimentos. Por exemplo, uma caminhada. Você pode caminhar meia hora, tá doendo. Caminha 10 minutos durante 1 semana e depois sente as reações do seu corpo. Nossa, então se eu diminuir de meia hora para 10, eu vou ter o micro impacto que eu quero ter, que é bacana, que não tem mal nenhum. E esse tempo menor de caminhada, depois de 1 semana de teste, resultou numa coluna muito menos dolorida. Ou seja, na caminhada, você consegue controlar duas coisas. O tamanho do movimento, como assim, Marcelo? O tamanho da passada. Sabe, passadas largas? Não faça isso. Isso está no seu controle, tá? Numa aula de hidro, você pode até falar, não, eu faço menos, mas, poxa vida, você está empolgado lá, todo mundo fazendo, é um pouco mais complicado. Você consegue? Consegue. Ainda mais se você pedir orientação do seu professor. Mas numa caminhada, por exemplo, você consegue dar passadinhas menores. Opa, este tamanho de movimento já funciona. Outra coisa que você consegue controlar, o número de repetições. Como assim o número de repetições? Numa caminhada, você dá quantas repetições em meia hora? Sei lá, 1.000, 2.000, não sei. Em 10 minutos, você dá 10% de número de passadas. Ou seja, as suas passadinhas caminhando é o número de repetições deste movimento. Você diminui. Os dois grandes fatores que vão dar para você uma folga a mais, vão dar uma folga a mais para que esse músculo postural possa receber um estímulo, mas que esse estímulo não seja tão grande a ponto desse músculo não conseguir responder por conta desse cansaço crônico que ele está. Tá bom? Não estou dizendo para você largar a hidro, para você fazer caminhada, não estou falando nada disso. A mensagem do vídeo é, você precisa duas coisas, pensar fora da caixa e ouvir o teu corpo. Tá fazendo hidro? Não tá dando certo? Questiona, para, muda de esporte. Tá caminhando, mas também não tá dando certo? Para, caminha menos tempo, tá fazendo pilates, não tá dando certo? Para, questiona, faz menos, tá? Muda a amplitude, conversa com o seu professor. Se tá fazendo e não tá dando certo, você precisa tomar uma atitude, porque a dor é nas suas costas, é você que sente, tá? Então, você precisa ser mais ativo no controle da dor, questionando e entendendo um pouco mais. Basta entender um pouquinho mais que
existe um cansaço crônico e se eu estimular um pouquinho menos, eu acabo talvez estimulando na medida certa. Existe uma linha muito tênue entre estimular demais e estimular de menos. Tem ali, ó, uma linha bacana para você estimular, tá? Ainda hoje, conversando com um aluno, ele me falou o seguinte: quem não mexe enferruja. Quem não mexe enferruja. Concordo, quem não mexe enferruja. Mas quem mexe a mais desgasta. Tá bom? Então, com isso no seu coração, com esse sentimento, com esse pensamento, a partir de agora, eu te peço para você olhar o teu corpo, experimentar e começar a mudar. Você sozinho, conversando com alguém ou não, mas enfim, mudando, experimentando coisas novas, mudando a intensidade do movimento, a sobrecarga, a repetição, tá? Porque você só vai colher bons frutos, tá bom? Bom, é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Essa informação, ela é crucial para que você dê os próximos passos evoluindo no tratamento da sua dor nas costas, seja com a hidro, com a caminhada, com pilates, com o alongamento, com o que for, tá bom? É isso. Eu agradeço muito por ter ficado comigo até aqui e um grande beijo no seu coração.